Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, para todos os ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, primeira Santa Ceia da AD Ideia, Assembleia de Deus, Igreja de Deus está aqui. E com muito amor no coração, vindo da parte de Cristo, do Espírito Santo, que nós vamos trazer a mensagem dessa primeira Santa Ceia, a qual tem por tema em memória de Cristo. Diga comigo, em memória de Cristo. Mais forte, em memória de Cristo. É o tema dessa mensagem, por isso nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, e vamos ler até o 34. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Diga: Deus, fala comigo. Deus, fala com o pastor. Deus, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, muito atento à palavra de Deus. Primeira Santa Ceia nossa, em memória de Cristo. E há uma importância muito grande na Santa Ceia, que é lembrarmos, trazer em memória, lembrarmos, irmão Marcos, do sacrifício de Jesus por nós na cruz. O sacrifício de Jesus foi tão intenso que começou já no seu nascimento.
Jesus nasceu, houve um sacrifício para manter o menino Jesus vivo. Que sacrifício é esse que eu estou dizendo? O esforço do pai adotivo de Jesus, José, e o esforço da mãe de Jesus, até então, a Virgem Maria. Porque nós sabemos que Jesus não foi concebido por vontade humana, mas por um mistério da divindade do Espírito Santo. E havia um rei que ordenou que matasse todas as crianças daquele período em que Jesus nasceu. Havia um plano satânico de eliminar o plano de Deus de salvação para a humanidade. Havia um plano diabólico em destruir o plano de Deus. Mas Deus é Senhor. E na sua onisciência, Deus declarou vitória. Aleluia. Aleluia. Sobre o inimigo, que jamais venceu, jamais conseguiu anular, jamais conseguiu frustrar qualquer plano de Deus. Aleluia. E ali Jesus foi guardado, Jesus foi protegido. O menino Jesus foi protegido. Depois houve o sacrifício de Jesus para iniciar o seu ministério, e não só iniciar o ministério, para consumar o seu ministério na terra por um período de 3 anos, 3 anos e meio. Mas o importante é que tentaram matar Jesus antes do tempo. Tentaram incitar multidões para apedrejar Jesus, para eliminar Jesus antes do tempo. Mas Jesus venceu. Aleluia. Jesus consumou o seu ministério de forma poderosa. O ministério de Jesus foi consumado, fazendo milagres, salvando pessoas, curando pessoas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia! O ministério de Jesus foi extraordinário. Foi um ministério de amor, um ministério de justiça, um ministério da verdade, aonde ficou marcado no coração das pessoas. Jesus não só operou milagres em seu ministério, mas também se declarou como o único Senhor e
e Salvador da humanidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O único escolhido por Deus para salvar a humanidade. Por um homem, o pecado entrou no mundo. E pelo Filho de Deus, o pecado tem saído de nossas vidas, tem saído de nossos corações. Aleluia, glória a Deus. Por um homem, o pecado entrou no mundo e fechou as portas do céu. Mas pelo Filho de Deus entrou a salvação. Aleluia. E as portas do céu abriu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Para todos os que creem. Depois, houve um sacrifício de Jesus. A decepção entre os seus próprios discípulos. Jesus foi abandonado pelos seus amigos, pelos seus discípulos. Jesus sofreu rejeição. Jesus foi traído pelo seu amigo. Foi traído por aquele que pertencia ao seu ministério. Jesus recebe o beijo da traição. Jesus é preso pelo beijo da traição. Imagina o coração de Jesus, como Jesus se sacrificou ali, irmãos, em suas emoções, como Jesus sofreu sendo traído pelo seu próprio amigo. Jesus é sacrificado quando é preso. Ele apanha, ele é humilhado, ele foi colocado nu. Jesus foi exposto de forma nua. Jesus passou pela maior humilhação daquela época. Foi esbofeteado. Foi colocado uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Jesus foi chicoteado de forma cruel e desumana. Tendo uma cruz pesada para ele carregar. E Jesus andou quilômetros carregando aquela cruz. A cruz pesada, a cruz do pecado, a cruz da maldição, a cruz da condenação. Ele carregou naquela cruz todo o pecado da humanidade, de toda a humanidade. Todo tipo de pecado cruel. Todo o pecado, pequeno, grande, com consequência grande, consequência pequena, todo o pecado estava naquela cruz. Todos os pecados, inclusive o meu e o de vocês que estão me ouvindo agora, estava naquela cruz. Jesus carregou. E quando ele carregava a cruz, a multidão zombava dele. A multidão tampava coisas dele. Ele continuou apanhando pelo caminho pelos soldados romanos. E ele foi levando a
que ele sentiu ali os nossos pecados. E quando ele cai, os soldados romanos pegam o homem para ajudar Jesus a levar a cruz, para dar um alívio. E aquele homem leva a cruz de Jesus por um instante. Aquele homem que levou a cruz de Jesus por um instante significa que nós que cremos em Jesus temos que também fazer um sacrifício de levar com responsabilidade e compromisso o evangelho dele, a palavra dele. Porque ele mesmo disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Não é fácil estar diante de Deus, não é fácil. Há um sacrifício, porque Jesus disse: aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo. E negar nós mesmos, irmãos, é um sacrifício. Renunciar os nossos desejos é um sacrifício. Por isso que aquele homem ajudou Jesus a levar a cruz, simbolizando que nós temos um sacrifício à frente. Mas o sacrifício da salvação só Jesus podia fazer. E ele continua levando a cruz volta para ele. E ele foi pregado na cruz. Pregado na cruz, irmãos. Pregado na cruz. E foi levantado e ficou entre o céu e a terra. Ele fica entre o céu e a terra. Oh, glória a Deus! E ali, Jesus crucificado na cruz, teve sede. E quando ele disse que estava com sede, molharam uma esponja no vinagre e colocaram na boca dele. Ali houve um sacrifício. Jesus teve sede e deram vinagre para ele. Imagina, irmão, você está com sede de tomar uma água e alguém te dá vinagre para beber. Deram vinagre para ele beber. Ele foi motivo de piada, de zombaria e rejeição. Toda a humilhação estava sobre ele. Toda a humilhação dos pecados da humanidade estava sobre ele. E havia dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. E ele houve um sacrifício também, porque Jesus ali morrendo pelos pecados de toda a humanidade, se sacrificando sem ter um pecado. Um dos ladrões não leva a sério. Olha para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz. Ali estava o diabo usando a boca de um dos ladrões para querer anular, frustrar o plano de Deus. Mas Jesus nem respondeu. Quantas pessoas hoje, irmãos, duvidam da salvação em Cristo, duvidam que Deus existe, mas Jesus não respondeu. Mas havia um que levou a sério. Um dos ladrões levou a sério o sacrifício que Jesus lhe falou. Cala-te, homem, nós estamos aqui porque merecemos. Mas esse homem nenhum mal fez. Havia um que reconheceu o sacrifício de Jesus ali.
Aquele homem disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu àquele homem que levou a sério: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Glória a Deus. Aquele homem não teve tempo de ser batizado, mas ele entrou no paraíso. Oh, glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia. E Jesus, ali naquela cruz entre o céu e a terra, aleluia, ele disse: está consumado, está consumado. E morreu. Diga: Jesus morreu. Jesus morreu. Gritando: está consumado. E houve um grande terremoto quando tudo foi consumado. Houve um grande terremoto. Quando a salvação de Cristo chega até nós, há um terremoto na nossa vida, há uma mudança na nossa vida, há uma manifestação de Deus na nossa vida. Quando recebemos a salvação em Cristo, Glória a Deus. houve ali um terremoto e foi consumado. Glória a Deus. Diga: foi consumado. Foi consumado. Oh, glória a Deus, aleluia! E um dos soldados, não satisfeito, pegou uma lança e ficou em Jesus do lado. E saiu água. Saiu água. Aleluia! Jesus é a água que nos purifica, Aleluia. que nos limpa. Glória a Deus. Ele é a fonte de água viva. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas Jesus não permaneceu morto. Ele se sacrificou por nós, morreu. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Glória a Deus. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o pecado. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, Aleluia. porque ele venceu por nós. Qualquer túmulo que você for hoje, irmã Angélica, está escrito: aqui está fulano de tal que morreu, aqui está ciclano que morreu. Eu já tenho meu pai falecido e lá no túmulo dele está. Aqui está Anísio Camilo, meu pai já falecido. Mas quando você vai no túmulo de Jesus, vai em Israel, tem uma placa escrito lá: não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia. É o único túmulo na face da terra que está escrito: ele não está aqui, ressuscitou. Aleluia, Jesus. Aleluia. Diga: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele está vivo em nossos corações Ele está também. vivo em nossos corações. Aleluia. E a palavra diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, irmãos. Na noite que foi traído, ele pegou o pão. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que nós devemos ter amor no nosso coração, nós devemos ter compaixão nos nossos corações, mesmo diante de grandes decepções, de amigos, familiares, parentes próximos, mesmo diante de grandes decepções, nós
ser dominado pelo ódio, pela raiva, pelo rancor. Não. Quando Jesus recebeu o beijo da traição, ele não teve ódio de Judas, pelo contrário, ele continuou amando Judas e chamou Judas de amigo. Aleluia. Devemos continuar com o pão na mão, irmãos, mesmo diante de situações difíceis. Hoje eu passei por uma situação onde eu vi um conhecido com muita raiva, com muito ódio no coração por algo que ele passou. E ele disse que a vontade dele era eliminar aquela pessoa. E ele estava chorando com muito ódio, com muita raiva, ao mesmo tempo decepcionado. E ele dizia o tempo todo que a vontade dele era eliminar a pessoa. Aleluia. Eu abracei ele, passei a mão na cabeça dele, abracei ele e disse: olha, não faça isso. Não faça isso. Você vai complicar a sua vida. Eu fui abraçando ele, irmãos. E no meu coração, eu orava por ele. Porque há momentos, irmãos, que a melhor coisa a fazer é ficar em silêncio, abraçando a pessoa e transmitir o amor de Deus. Eu vi que aquela pessoa estava com ódio no coração. Há muitas situações de decepções em nossas vidas, mas devemos continuar com o pão nas mãos, com o amor de Cristo no coração. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Glória a Deus. No versículo 24 diz: e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Tendo dado graças, ele agradeceu a Deus. O apóstolo aqui agradece a Deus. Ele parte o pão. É o momento, irmãos, em que a palavra de Deus nos ensina a compartilhar. Devemos compartilhar o nosso amor um com o outro. O amor de Cristo que está em nós deve ser compartilhado entre nós, um com o outro, e com o mundo lá fora, com as pessoas lá fora com quem lidamos. Devemos compartilhar o amor de Deus, falar de Jesus, falar desse amor maravilhoso, esse amor fantástico, esse amor incrível, esse amor sobrenatural. Devemos partir o pão, compartilhar o amor de Cristo. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Glória a Deus. E sempre que a gente compartilhar o amor, tem que ser no nome de Jesus. Sempre que a gente compartilhar o bem, tem que ser no nome de Jesus. Sempre que a gente ajudar uma pessoa, tem que ser no nome de Jesus, declarando o amor de Deus. E jamais esquecer do sacrifício que Jesus fez por nós. Aleluia. E aqui diz: semelhantemente também, depois de cear, tomou um cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Semelhantemente, de igual maneira, toda vez que a gente tocar no cálice, irmãos,
nós temos que lembrar da nova aliança, a nossa nova vida com Jesus, a nossa caminhada com Jesus, a responsabilidade que temos em amar Jesus e manifestar a sua palavra, o Evangelho. Oh, glória a Deus, aleluia. Trazer em memória. Todos fizemos um pouco aqui essa noite, trouxemos em memória um pouco do sacrifício de Cristo hoje. Mas o que a gente trouxe aqui não foi, acho que nem 10% do que Jesus passou. Mas mesmo assim, nós trouxemos em memória para jamais esquecer que é pelo sacrifício de Cristo que somos salvos. Aleluia. Não é porque somos bonzinhos, não é porque somos legais, não é porque somos perfeitos, não é porque somos o santão ou o santarrão. Não! É porque Ele nos amou. Aleluia. Jesus nos amou. Obrigada, Jesus. Aleluia. O céu está aberto Glória a para Deus. todos que creem em Cristo Glória a Deus. como o único Senhor e Salvador. Porque todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Daqui a pouco nós vamos tocar no corpo e no sangue de Jesus. Vamos ceiar. Aleluia. E vamos anunciar a morte de Jesus. O que é anunciar a morte? É falar o motivo da morte. Por que ele morreu? Por que foi necessário esse plano de salvação para nos salvar? Oh, glória a Deus! Não devemos ter vergonha de falar do amor de Deus. Não devemos ter vergonha de falar do sacrifício de Jesus. Não devemos ter vergonha de falar o nome de Jesus. Devemos pregar o Evangelho do Senhor com coragem, sem timidez, sem vergonha. Não devemos esconder a morte de Jesus por nós. Aleluia. Mas devemos anunciar ao mundo que Ele morreu por nós. Aleluia. Aleluia! Devemos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, até o arrebatamento da igreja. A igreja vai se reunir sempre para a Santa Ceia, trazer em memória. E quando nós sairmos daqui, vamos continuar falando do amor de Deus. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é tomar indignamente? É aqueles que não crer e zomba do sacrifício de Jesus. É aquele que por dentro não sente o amor pelo Senhor, não ama Jesus. Muitos tocam no cálice e no corpo do Senhor, mas não ama Jesus de verdade. Não sente amor pelo Senhor no coração. Quando você não ama Jesus, quando você não tem amor, quando você não tem respeito pelo sacrifício de Cristo, quando você não tem respeito pelo que Jesus passou por nós, você está tomando indignamente. Mas quando nós tocamos com respeito, com amor, sentindo dentro do coração, quando nós somos gratos, quando nós tocamos no corpo e no sangue de Jesus,
de forma grata, com gratidão, aí estamos tomando de forma digna. E diz aqui que quem toma de forma indigna será culpado, ou seja, quem toca no corpo e no cálice sem crer. Por isso que a ceia não é para os descrentes, a ceia é para os crentes, porque os descrentes não creem no sacrifício, na morte e na ressurreição. Os descrentes não têm amor, respeito pelo sacrifício de Cristo. Por isso que é para os crentes, os que creem, os que respeitam, os que tomam com dignidade, com seriedade. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Se um descrente tomar de forma indigna, ele vai ser culpado. Ele é como se fosse um soldado. E se nós crentes tomarmos de forma indigna, sem amar Jesus de verdade, sem respeitar esse momento, também vamos tomar de forma indigna. Então há uma seriedade aqui, amém, irmãos? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examinar nós mesmos. Nós não podemos examinar um ao outro. Não podemos ficar olhando quem vai ou não vai tomar a Santa Ceia. Não devemos tomar conta da vida da pessoa que está com o cálice e o corpo do Senhor nas mãos. Certa vez, nós estávamos em uma igreja ministrando a Santa Ceia, e na hora da ceia alguém chegou perto de mim e disse: pastor, aquela irmã não pode tomar a ceia, tira o cálice da mão dela. E eu respondi: se você se sente mais digna do que ela, vai lá e toma você o cálice da mão dela. Porque eu não estou aqui para olhar a vida dela, estou aqui para olhar a minha vida. E ela disse: não, eu não vou fazer isso. E eu disse: muito menos eu. Porque até hoje tem gente pegando pedra, como aquela mulher adúltera, pegaram a pedra, as pedras para tampar nela, queriam matar ela. E Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E desculpe falar, estamos vivendo uma geração tão sem respeito. Isso falando dos próprios crentes, que eu acho que se fosse hoje alguém tamparia pedra nela. Como tem gente cuidando da vida dos outros, e cristão que conhece a palavra, está tirando o cisco do olho dos outros e não está reparando que está com o cisco no próprio olho. Quer limpar a sujeira dos outros, temos sujeira na própria vida. Mas Jesus disse: examine-se, pois, o homem assim. Quando fala homem, é no sentido de humanidade, é homem e mulher aqui. E assim, beba deste cálice. Então, na hora de tocar no cálice, você só vai ver a sua vida, só o seu amor que você tem por Deus. Você não vai ficar fulano. Eu já vi muitas Santa Ceia, muitas coisas acontecerem. Já participei de centenas de Santa Ceia. E já vi marido querer impedir a esposa de tomar ceia. Já vi também esposa querer impedir o esposo de tomar ceia. E um tomando conta da vida do outro na hora da ceia. Isso é indigno. E é um problema sério no céu isso. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor.
Então aqui, porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que quer dizer não discernindo? É a pessoa que não sabe o que está fazendo. Tem gente que nem sabe o que está fazendo na ceia, nem sabe o que significa a Santa Ceia. Nem sente a profundidade do amor de Cristo que Jesus passou. Essas pessoas vão tomar de forma indigna, porque não está discernindo. Isso aqui não é só um pedaço de pão, não é só um copo de suco, não. Há uma simbologia divina. Isso aqui que nós temos que entender. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Muitas pessoas, irmãos, que tomam a ceia de forma indigna, sem respeitar o sacrifício de Cristo, sem sentir dentro do coração, ficam mais fracos, mais desanimados, não conseguem caminhar. E muitos até morrem espiritualmente. Eu já vi pessoas até morrer fisicamente, irmãos. Eu estava em uma Santa Ceia uma vez, em que uma mulher, ela tocou no corpo e no sangue do Senhor de forma indigna. Aquela mulher vivia falando mal do pastor. E no dia da Santa Ceia, ela falou mal do ungido do Senhor, ela falou mal do pastor. E Deus levantou um vaso na igreja para chamar atenção, mas ela não deu ouvido. E quando ela pegou no cálice do Senhor e tomou, ela desmaiou dentro da igreja. Passou mal. Teve que chamar ambulância, saiu de ambulância da Santa Ceia, porque tomou de forma indigna. E eu não me lembro se aquela mulher faleceu ou se o que aconteceu. Mas eu só me lembro que ela saiu de ambulância da Santa Ceia e foi para o hospital. Então, irmãos, tem que ter um respeito. Quem ama Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deus repreende aquele que ama, irmãos. Deus, Ele nos corrige. Ele nos corrige dentro de nós mesmos. Diga, Deus habita em mim. Deus habita em mim. E quantas vezes nós sentimos, isso está errado, isso que você fez está errado, ou isso que você quer fazer não está certo. E a gente sente no coração a necessidade de nos arrependermos antes de fazermos e depois que fazemos. Existem pecados que são evitados antes de ser consumado. O Espírito Santo nos avisa e coloca dentro de nós: olha, não faça isso que está errado. Não vai em tal lugar que está errado. E a gente ouve aquilo, pede perdão a Deus e não faz. É o arrependimento antes do pecado ser consumado. E tem o arrependimento após ser consumado. A gente erra no Espírito Santo, você errou. A gente arrepende muito, chora, há um quebrantamento e a gente não quer fazer mais. Sim, não? O arrependimento é muito importante, irmãos. Aleluia. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. A gente tem que ter esse momento de comunhão
em comunidade, todos juntos. A gente espera um pelo outro. Ninguém come primeiro, ninguém bebe primeiro, não. A gente faz de forma única, todos juntos. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Ou seja, se alguém não leva a sério o que está acontecendo aqui, não deve nem vir no culto, né, gente? Aqui é os que levam a sério o sacrifício de Jesus. Palmas para Jesus bem forte. Vamos ficar por aqui. Aleluia. E